Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico hoje e vamos falar sobre o tema dízimos e ofertas fazem parte do culto. É o capítulo 4 do nosso livro Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? É um tema muito bom, está baseado em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 ao 7, que falam sobre a oferta de Caim e Abel. A gente vai estar trabalhando uma série de estudos bíblicos sobre dízimos em várias apostilas e também estaremos usando esses livros, né, que é O Crente e a Prosperidade. Quando a fé entra em ação, as portas se abrem, do escritor Severino Pedro da Silva. Realmente, quando a fé entra em ação, Deus abre as portas, né? A Bíblia é muito rica em mostrar que Deus abençoa a prosperidade dos seus servos. Outro livro é A Doutrina Bíblica do Dízimo, né, de Salvador Moisés da Fonseca. Esse aqui eu fiz a encadernaçãozinha, mas ele vem o livro sem ser encadernado. Muito bom, a gente vai estar usando esses livros como livros base. E a leitura está em Gênesis capítulo 4, de 1 ao 7, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que estás irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vamos fazer uma oração, né? E após esta oração estaremos ministrando essa palavra. Senhor, no nome de Jesus, queremos nesta hora pedir a direção do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, que o Senhor venha estar iluminando, Pai, a nossa mente e o nosso coração com a Sua palavra, que possamos estar trazendo aqui, ó Deus, para o coração do Teu povo, a palavra viva e eficaz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha estar trabalhando a instrução do Senhor nas nossas vidas e abençoando os que estão aqui comigo, Deus, e todos aqueles que vierem a estar recebendo esta mensagem, no nome de Jesus. Amém. Então vejam, na apostila aí nós temos o capítulo 4, dízimos e ofertas fazem parte do culto, né? Qual é a ideia que nós vamos desenvolver nesse texto? É que o ato de dizimar e ofertar, ele está diretamente relacionado com a nossa adoração. Dar dízimos e ofertas não é apenas uma prática de uma oferenda material, né? de um ato financeiro na obra do Senhor, mas é algo que Deus usa para medir as intenções do nosso coração, o sentimento que nós temos, como nós reverenciamos a Deus, nós o honramos com os nossos bens. Então o autor diz assim: talvez passe despercebido que, para alguns, mas dentro da igreja tem crentes com o coração de Abel, assim como crentes com o coração de Caim. Nesse texto de Gênesis 4, de 1 ao 7, nós vemos que quando Caim e Abel eles colheram
os frutos, né? Caim, por sua vez, que era lavrador, colheu os frutos da terra. E Abel, as crias do seu rebanho. Ambos desejaram fazer uma oferta ao Senhor. E aí a Bíblia diz que eles foram, cada um ofereceu aquilo que tinha, mas Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porém, o Senhor não se agradou de Caim e da sua oferta. Versículos 3 em diante dizem: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então nós vemos que a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel não está naquilo que eles ofereceram, né? Caim ofereceu frutos da terra, porque ele era lavrador, e Abel ofereceu ovelhas do seu rebanho, porque era criador de rebanhos. Mas a diferença aqui não é essa. A diferença está no sentimento que cada um tinha no coração quando foi apresentar ao Senhor a sua oferta. Deus não mede a qualidade da nossa oferta pelo valor ou o tipo de oferta que nós oferecemos, mas pela qualidade da adoração que nós prestamos a Deus, a qualidade da oferta em termos de primícias, de honra, de glórias para o Senhor, quando nós apresentamos. A gente vê que o versículo 3 diz que ele ofereceu frutos da terra. Essa era a sua oferta. Mas quando fala de Caim, diz que além de ele ter oferecido os seus rebanhos, ele ofereceu primícias. Ele ofereceu o melhor, né, como ele fala aqui, as primícias do seu rebanho e a gordura destes. Então, Abel, ele entendeu que todo o seu rebanho era dado por Deus. Todo o seu rebanho, 100% que ele tinha era dado por Deus. Então ele pega o melhor que ele tem ali, as primícias, né, e oferece ao Senhor. E quando ele fez isso, mostra como o seu coração estava comprometido com Deus em primeiro lugar. Continuando aqui na apostila, ele diz assim: em Gênesis 4, de 1 a 7, encontramos a história de Caim e Abel. Eles eram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Caim se tornou agricultor e vivia dos produtos agrícolas que lavrava da terra. Abel, por sua vez, tornou-se criador de rebanhos e vivia como pastor de ovelhas. Esse texto mostra de forma muito clara. Esse livro ele tem o propósito de ser autodidata, então ele já vai comentando o texto, porque o objetivo é que a pessoa, ao ler em casa, o texto das Escrituras e começar a ler o livro, ela já vá recebendo na leitura do livro aquela explicação clara do texto detalhadamente. Então, ele diz assim: um dia ambos foram oferecer suas ofertas e adorar ao Senhor. Olha só essa frase, a coerência que ela tem com o título do capítulo. Dízimos e ofertas fazem parte do culto, ou seja, estão relacionados ao ato de adoração, não o culto como liturgia simplesmente, mas como um ato de adoração. E aqui dessa frase ele diz que um dia ambos foram oferecer suas ofertas e adorar ao Senhor. Nós adoramos a Deus também com os nossos bens, Caim, por ser lavrador, levou sua oferta dos frutos da terra. Abel também levou do seu rebanho sua oferta ao Senhor. Porém, Abel levou das primícias do seu rebanho e da gordura destes.
Versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então observe essa ligação entre a oferta e a adoração, a oferta e a vida espiritual, a oferta e o culto. Quando Deus se agradou de Abel, a sua adoração ali, Deus também se agradou da sua oferta. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus, ele não se agradou de Caim e também não recebeu a sua oferta, não se agradou da sua oferta. É aqui onde a gente pode perguntar, né, se a gente prospera simplesmente em ofertar, em dizimar, né? A gente vê que é mais do que um ato de entrega. Essa entrega, ela parte do nosso coração. Ela está muito relacionada ao sentimento que a gente tem quando oferta ao Senhor. É isso que Deus vai avaliar para que nós possamos prosperar, né? Então, depois de dizer que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, vem a seguinte pergunta: o que isto quer dizer, né? Qual o significado da Bíblia dizer que Deus agradou-se de Abel e da sua oferta? Isto significa que Abel estava honrando ao Senhor Deus com os seus bens e com as primícias da sua renda. Então Deus só vai aceitar a nossa oferta, só vai nos fazer prosperar, só vai se agradar daquela oferta como parte do culto, né, da nossa adoração, quando nós entregamos primícias ao Senhor. Isso está em plena harmonia com o que diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que eu queria que vocês conferissem aí. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você observa que a Bíblia faz questão de destacar que Abel levou das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Quando fala de Caim, diz: Caim levou os frutos da terra, ou seja, entregou uma oferta financeira, era algo que se limitava ao material, né? Mas Abel, ele honrou ao Senhor, conforme diz aqui em Provérbios, com os seus bens. Os cristãos do passado e os crentes do Velho Testamento, conforme a gente vê no livro de Salvador Moisés, eles entendiam que tudo o que eles tinham provinha do Senhor, e que se não fosse a bênção de Deus na vida deles, eles não teriam nada. E até tem um versículo da Bíblia que diz assim: é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos dá saúde para nós trabalharmos e para nós conquistarmos algo. Então, se nós não entendermos que tudo o que nós temos vem do Senhor, que nós é que recebemos dele antecipadamente e devolvemos para ele aquilo que nos faz respeitarmos o nosso compromisso com Deus, honrarmos o Senhor como soberano nas nossas vidas, se nós não entendermos assim, nós vamos achar que quando estamos dando dízimos e ofertas, nós estamos dando algo a Deus. É como se nós achássemos que temos algo nosso mesmo e nós que estamos beneficiando a Deus e a sua obra, quando na verdade, quando você entende que todo que você tem vem da bênção do Senhor na sua vida e você devolve para ele aquilo que é dele, então você honra ele, você engrandece a ele dessa forma, né? E aí ele abençoa a sua vida. Então você vai ver que ao invés de você estar beneficiando, você que foi antecipadamente abençoado e beneficiado por Deus e está entregando para a obra do Senhor, para que vidas sejam abençoadas com o serviço espiritual da obra de Deus. Então, em Provérbios, nós vemos claramente uma promessa, mas essa promessa, ela se limita àqueles que honram ao Senhor, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que são primícias? Primícias é o primeiro lugar.
é o que nós temos de melhor para oferecer a Deus. Tem pessoas que dizem que elas não ofertam, não dizimam, porque não sobrou, né? Então elas colocam Deus para o último lugar, fica para a sobra, e aí às vezes o que elas têm para Deus não é nem a sobra, porque não sobrou. Primícias, quando a Bíblia está falando de primícias, ela significa dizer que quando nós recebemos o nosso todo que Deus nos entrega, né, seja o nosso salário, a nossa renda do campo, da empresa, do comércio, dos frutos da terra, dos rebanhos, o que nós devemos fazer? A gente tem que tirar primeiro a parte do Senhor. Deus só é primícias quando nós tiramos para Ele em primeiro lugar. Aí, depois de nós tirarmos o de Deus em primeiro lugar, aí o que sobra, que não é a sobra, é o que nos é devido, é que nós vamos administrar para as nossas vidas. Tem um outro estudo que a gente vai ver também, que é chamado de educação financeira, né? Ele nos ensina como nós administrarmos as nossas finanças e termos uma vida abençoada, para que mesmo com uma renda pequena, a gente poder dar de conta de tudo aquilo que é a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela é muito rica nessa instrução administrativa da vida financeira dos seus servos. O que acontece é que nós às vezes não conhecemos, e que as pessoas elas acabaram estigmatizando muito esse tema, e elas tratam de uma forma muito pejorativa, né? Mas a Bíblia não, a Bíblia trata com naturalidade. E aquele que aprende a administrar bem os seus bens, honrando a Deus, ele prospera, porque ele passa a ter um controle administrativo das suas finanças, e também ele passa a ter a bênção do Senhor, né? No versículo 10 de Provérbios, ele diz que se nós honrarmos a Deus com as nossas primícias, ou com as primícias dos nossos bens, se encherão fartamente os teus celeiros. Olha só, essa combinação de palavras, encherão fartamente, né? Parece algo assim redundante, porque cheio já é fartura, mas ele mostra a intenção não é trazer um texto redundante, mas é enfatizar essa promessa de Deus de nos abençoar. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Voltando ao texto, na página 14, ele diz assim, explicando o que isso significa, né? Que Abel, ele honrou a Deus com os seus bens e com as primícias da sua renda. Como ele fez? Abel levou ao altar as primeiras crias das ovelhas, que são animais mais fortes, mais saudáveis. Os animais que nascem primeiro são mais formosos do que aqueles que nascem depois. Você pode olhar uma ovelha, se ela der uma cria de 3 filhotes, né? O filhote que nasceu primeiro, ele é mais vigoroso, ele é mais forte, ele é maior, ele é mais saudável. Os outros são menores. Isso acontece com todos os animais, né? Aqueles que vêm depois, eles têm um desenvolvimento, pelo menos na vida uterina, né? Menor do que o que nasceu primeiro. Então, o que foi que Abel viu? Abel disse: eu quero oferecer ao Senhor algo que agrade a Deus, então eu tenho que oferecer o melhor. Então ele pegou aquele cordeiro mais forte, aquele cordeiro mais desenvolvido, mais nutrido, mais saudável, o maior, né? E o mais gordo que ele tinha, e levou, porque a Bíblia diz que foi da gordura do seu rebanho, ele levou e entregou como sacrifício ao Senhor. Além de ter ofertado as ovelhas maiores, ele ofertou também as ovelhas mais gordas. Esta atitude se configurou como uma ação de fé de um crente que honra a Deus, colocando-o em primeiro lugar na sua vida e acima de todos os seus bens, de tudo que ele é e de tudo que ele possui, né? Pegou o seu melhor e entregou para Deus. Ele estava colocando Deus acima de tudo que ele tinha, de tudo que ele é. Por quê? Porque ele não pensou assim: não, esse aqui é meu, sou eu que tenho que desfrutar, eu vou dar a Deus algo
como se fosse uma esmola, como se fosse prestar um benefício. Não, ele disse: Deus é maior. Deus é maior do que eu, Deus é maior do que o que eu tenho, Deus é maior do que o que eu sou, Deus é maior do que aquilo que eu possuo. Então vou entregar a Ele, porque o que eu tenho já veio do Senhor, né? E se a gente olhar, meus irmãos, matematicamente, Deus nos dá 90%. E a gente entregar 10% ao Senhor, né? É algo mínimo que apenas para Deus Ele provar o nosso compromisso, a nossa fé, o quanto nós honramos a Ele. E qual foi o resultado disso? Deus se agradou de Abel e da sua oferta, porém não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Gênesis 4, versos 5 e 6, né? Aliás, Gênesis 4, versos 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então, quando Caim foi reprovado na sua adoração, no seu culto, porque Deus olhou o sentimento que estava dentro dele, Deus reprova a sua oferta e Caim fica irado. Caim se decepciona, Caim fica revoltado, o seu semblante decai, e aí é onde surgiu a inveja de Caim por causa da prosperidade de Abel. Então, quantas vezes isso também vai acontecer? Quantas vezes isso vai acontecer na vida das pessoas? Deus vai responder a Caim sobre isso, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então observe que ele não foi reprovado aqui porque ele deu frutos da terra. Ele tinha que dar o que ele tinha. Se ele era lavrador, ele tinha frutos e ele tinha que ofertar frutos. Se Abel era criador de rebanhos, ele tinha animais, ele tinha que ofertar animais. Mas o motivo da reprovação aqui não está relacionado a um ter oferecido frutos e o outro ter oferecido animais, mas ao proceder que cada um teve na hora de fazer a sua oferta, né? Veja que Deus questiona Caim, ele não prosperou e ele ficou aborrecido, ele ficou revoltado, ele se decepcionou, e Deus vai dizer assim: por que você está irado e por que decaiu o seu semblante? Não era culpa de ninguém, a culpa era dele mesmo. Deus diz assim: se você proceder bem, você será aceito, né? Porque Deus não quer rejeitar ninguém, Deus quer abençoar a todos. Agora, Deus nos abençoa apenas quando nós caminhamos de acordo com a orientação que Ele nos dá na palavra. Se a gente vai fora da palavra, não adianta, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque Deus não age fora da sua palavra, né? Quando a gente vai fora do que as Escrituras nos dizem, a gente está criando um método nosso para tentar agradar a Deus. E aí Deus já tem um método que nós é que devemos nos enquadrarmos a Ele para podermos agradar ao Senhor. Então, no versículo 7, o Senhor diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que Deus estava dizendo aqui? A oferta de Caim, ela foi uma oferta pecaminosa. Ele pensou em agradar a Deus, mas ele ofendeu a Deus. E Paulo diz em Romanos que tudo aquilo que nós fazemos sem a fé, tudo que é feito e não é feito por fé, é pecado. Então a fé, né, aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de prazer em fazer algo para o Senhor, aquele sentimento voluntário, de alegria, ele é muito importante para que Deus receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, e Ele receba a nossa adoração também e nos abençoe.
né? Ele diz assim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, se o diabo colocou um sentimento de avareza, né, no coração de Caim, ele estava fazendo aquilo com pena, constrangido, cabia a ele repreender em si mesmo aquele sentimento, abrir o coração para Deus e fazer conforme a orientação do Senhor. Aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios, né? 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos refletir, esse texto ele é muito claro, mas eu acho que mesmo assim vale a pena a gente destacar algumas palavras para a gente fixar bem essa verdade que nós estamos dizendo, que a medida que Deus usa para pesar, né, ou quantificar a nossa oferta, não é a medida financeira, não é o valor em dinheiro, mas são as medidas que estão dentro de nós, as medidas emocionais, sentimentais e espirituais. Olha só, ele diz primeiro: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então vamos pegar aqui, o coração, ele propõe, o coração ele dá a medida da nossa oferta, ele mostra uma disponibilidade que está dentro de nós para ofertarmos ao Senhor. E aí, o nosso coração ele pode disponibilizar algo pequeno, mesquinho, né? Que quando eu digo pequeno, mesquinho, não me refiro a valores somente, às vezes pode ser até algo grande. Teve um momento que Jesus recebe, lá em Lucas capítulo 21, fala da oferta da viúva. E a Bíblia diz que quando a viúva colocou ali no gasofilácio algumas ofertas, as suas ofertas que eram moedas, eram valores mínimos, alguns homens ricos colocaram valores maiores. Economicamente, eles deram uma quantidade maior. Mas espiritualmente, Jesus disse que a oferta dela foi a maior de todos, embora, literalmente falando, em termos financeiros, a oferta dela fosse a menor de todas. Mas ele disse que a oferta dela foi a maior porque ela deu tudo o que ela tinha. Então o seu coração era grande, embora a sua oferta fosse pequena, mas ela se tornou grande no reino de Deus, porque mostra o quanto aquela mulher ela honrava Deus. Isso quer dizer que se ela tinha um pouco e ela deu tudo o que tinha, se ela tivesse muito, ela teria dado tudo o que tinha. Então a disponibilidade que estava no coração daquela mulher fez toda a diferença. A gente vai ver esse texto daqui a pouco. Eu só estou trazendo antecipadamente para vocês verem aqui essa ligação, né, que ele diz em 2 aos Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Agora olhe, quando o nosso coração propõe algo em ofertar ao Senhor, ele oferece outros sentimentos. Olha aqui que ele diz assim: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Às vezes o coração propõe algo com tristeza, com constrangimento. A necessidade aqui por causa, às vezes está havendo você está num momento, você está vendo outros ofertarem, né? E você não quer ficar de fora, está havendo uma campanha e você não quer ficar sem participar, então tem um constrangimento, tem um sentimento que a pessoa se sente como se fosse obrigada a fazer isso, embora ela não seja obrigada, mas talvez por uma questão social, por uma questão de acompanhar os outros ali, a pessoa faz, mas ela não faz com o coração voluntário. E isso é o perigo, porque é o que faz a nossa oferta ser reprovada.
Se a gente faz com alegria, a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. E toda oferta que é feita de forma voluntária, que é feita com alegria, ela é aceita, ela é recebida por Deus e ela é abençoada. Em Lucas capítulo 21, como eu havia falado, no versículo, a partir do versículo 1, versículos de 1 a 4, a gente vai ver a oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Olha só, olhe como a Bíblia ela trabalha as palavras assim, destacando cada coisa. Jesus estava a observar. E aí, às vezes, quando eu leio esse texto, eu me pergunto, será que hoje, no momento que nós pegamos o nosso salário, separamos o nosso dízimo, nós tiramos uma oferta, será que Jesus está ainda hoje observando? Ele está a observar? É claro que sim, né? Jesus, ele observa a maneira como nós nos conduzimos cada mês, quando nós tiramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, se nós estamos oferecendo primícias, porque Ele quer nos abençoar cada mês, Ele quer nos abençoar cada dia. Então Ele está observando se nós estamos honrando a Ele, se nós estamos oferecendo primícias. Ele olha para dentro do nosso coração para ver se nós estamos contribuindo por necessidade, se nós estamos contribuindo com constrangimento, se nós estamos contribuindo com alegria, né? Com o coração aberto. Então, veja, olha o contraste que ele mostra aqui. Primeiro, ele estava observando e viu os ricos. Ele faz questão de destacar que uma classe social, um grupo social que estava ali, era rico, e eram os ricos, né? Os ricos que fizeram o quê? Lançaram suas ofertas no gasofilácio. Agora olhe o outro ponto. Viu também certa viúva pobre, olha o contraste, lançar ali 2 pequenas moedas. Então ele contrasta quando fala da classe social, ricos e a viúva pobre, e ele contrasta quando diz que os ricos lançaram suas ofertas. Essas suas ofertas eram ofertas mais ou menos iguais, ofertas aceitáveis, mas a viúva lançou 2 pequenas moedas, né? A Bíblia destaca 2 pequenas moedas. Quando a Bíblia faz esse destaque, não é para expor a condição social da viúva, mas ao contrário, para Deus mostrar justamente que a maneira que Ele tem de medir o valor da nossa oferta não é uma medida financeira, mas é uma medida que está relacionada ao nosso sentimento de culto, de adoração, né? O nosso tema é mostrar o que? Dízimos e ofertas fazem parte do culto, ou seja, estão ligados à nossa adoração. Aí o versículo 3, ainda de Lucas 21, diz assim: e disse, quem disse? Jesus, né? Ele vai agora emitir o seu pensamento, a sua opinião de atestar ou não a oferta. Ele disse assim: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Olha aí, 2 pequenas moedas, mas Jesus disse verdadeiramente. Essa palavra, ela é um destaque, ela tem um peso aqui. E diz, ela deu mais do que todos. Ela não deu só mais do que um rico daquele que, em termos pecuniários, né, em termos de valor econômico, já tinha dado mais do que ela não sei quantas vezes. Ela não deu mais do que só um deles, mas juntando todas as ofertas grandes que eles deram, a oferta pequena dela foi maior do que a de todos eles. E por que foi maior? Verso 4: porque todos eles deram como oferta daquilo que lhes sobrava, ou seja, não era o quê? Primícias. Está vendo? Todos eles deram daquilo que lhes sobrava, não era primícias.
Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha a fé dessa mulher. Ela ofereceu o seu tudo. Ela ofereceu primícias ao Senhor, tudo que ela tinha. Talvez aquelas 2 moedas ali fossem o equivalente. A Bíblia não dá, isso é uma especulação minha, né? Não dá uma referência sobre isso, mas talvez fosse o equivalente ao valor que ela precisava para o seu próximo almoço, ou para o seu próximo jantar, já que eram 2 pequenas moedas, ou talvez o próximo café da manhã. Mas ela não se preocupou com isso, ela deu tudo que ela tinha. A Bíblia diz, todo o seu sustento. Então ela ofereceu primícias. E quando nós oferecemos primícias, a Bíblia vai dizer que a nossa oferta vai ser grande, mesmo que ela seja financeiramente pequena, né? Que o nosso dízimo vai ser grande, mesmo que ele seja economicamente, em termos de cálculos matemáticos, um valor pequeno. Então, realmente, essa ideia que estamos desenvolvendo de dizer que os dízimos e as ofertas estão relacionadas à adoração, ao culto, ela é uma ideia que nós vemos a fundamentação bíblica em todos esses textos que estamos falando, né? Continuando, os dízimos e as ofertas são serviços do crente ao Senhor Deus, que estão ligados ao culto, ou seja, fazem parte da sua fé, adoração e do reconhecimento da soberania, bondade e providência e da misericórdia, né? Da sua bondade, providência e da misericórdia do Senhor em prover o sustento das nossas vidas. Veja bem, dízimos e ofertas são serviços, é uma forma de servir, de cultuar o Senhor. Fazem parte da nossa fé. A oferta de Caim, lá em Hebreus, vai ser mencionada por Deus, né? Como uma oferta de Caim, não, de Abel, né? Vai ser mencionada como uma oferta de fé. A oferta dessa viúva foi uma oferta de fé. É um reconhecimento da soberania, o Deus que traz tudo. Aqui no livro de Salvador Moisés, na página 17, ele vai nos falar sobre isso, quando ele diz que todos os crentes do passado, eles reconheciam, né, que aquilo que eles tinham vinha do Senhor, que o todo que eles tinham vinha do Senhor. Então a soberania de Deus, na página 7, ele diz assim: no coração do cristão está presente o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e que sua mão mantém e dirige todas as coisas, e por isso o louva com gratidão. Veja aí o Salmo 24, versículo 1. Ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ou seja, a terra e tudo que está na terra, né? Os frutos, os animais, as empresas, o trabalho, as nossas próprias vidas, tudo pertence ao Senhor. No Salmo 50, versículo 12, ele diz: pois o mundo é meu e quanto nele se contém, tudo pertence ao Senhor. No capítulo 1 do seu livro, né, que tem como título Reconhecimento da Prosperidade e Providência Divina, na página 8, diz assim, ainda antes eu queria ler Atos 17, 25, que ele diz: pois ele mesmo é quem dá a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Deus dá o trabalho, Deus dá as finanças e Deus dá a saúde, dá a vida, dá a capacidade de respirar, dá a condição de nós trabalharmos e nós produzirmos.
Então, nós não estamos dando algo ao Senhor quando o entregamos como se partisse de nós. Ao contrário, nós estamos entregando algo a Ele porque reconhecemos que o que temos, que fica conosco, é um presente, é uma bênção do Senhor. Aí ele continua dizendo assim: assim o cristão reconhece ser Deus o proprietário de tudo: terra, solo, minerais, agricultura, animais, nós mesmos e tudo quanto possuímos, pois por uma providência divina é que cada um é suprido. Esse reconhecimento esteve presente nos fiéis do passado, como vemos em Abraão, segundo o testemunho do seu servo, o servo de Abraão, lá em Gênesis capítulo 24, versículo 35, ele diz assim: o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor Abraão, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Jacó também, em Gênesis 48, versículo 15, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Então ele lembra do sustento de Deus, da providência de Deus, Jó reconhecia que tudo quanto possuía fora dado por Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 21, ele diz: tudo vem de ti. E tem uma continuidade do versículo. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, diz assim: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Está no Salmo 65, também, versículos de 9 a 13. E aí tem muitas outras passagens. Uma muito importante que eu queria que vocês abrissem agora é Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. A Bíblia nos exorta a considerarmos que o Senhor é quem mantém e conduz todas as coisas e que jamais poderemos esquecer dessa realidade, pois é muito comum, costumeiro, principalmente em épocas de fartura e felicidades e facilidades, esquecermos do Senhor. As pessoas, quando estão tudo bem, prosperando, aí vão se lembrar de outras coisas, vão comemorar fora da presença de Deus, esquecem o Senhor. Aí, quando a situação fica difícil, elas se lembram de Deus. Mas o bom é nós lembrarmos de Deus em todos os momentos. Olha o que diz esse texto. Ele diz assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Não foi a minha força e nem o poder do meu braço que me deram as riquezas. As riquezas vêm como bênçãos do Senhor. A saúde, a força, a própria provisão do trabalho. Você tem um trabalho, você tem um emprego, você tem um comércio, você tem algo para sobreviver. É bênção de Deus na sua vida. E a Bíblia mesmo vai dizer que nós não devemos olhar para nós e pensarmos que isso veio de nós. Isso vem do Senhor. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então Deus fez promessas, e Deus cumpre as suas promessas. Uma promessa que nós sempre lembramos é de Malaquias 3,10, quando ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então Deus faz promessa e Deus cumpre as suas promessas, como aqui ele está dizendo que Deus estava dando força para que eles adquirissem riqueza, adquirissem bens, porque Deus tinha uma aliança, Deus tinha uma promessa para o seu povo.
E essa promessa também vale para nós. Agora, lá na página 17, ele fala sobre a natureza essencial do dízimo, né? Para mostrar essa diferença que a gente comentou aqui entre Caim e Abel. Olha o que ele diz: é possível que se separe ao Senhor a 10ª parte de tudo, sem se considerar bem o que é aquilo, sua qualidade essencial, sua natureza. Ou seja, ele vai falar aqui que a pessoa pode entregar o seu dízimo e a sua oferta e ela não prosperar, quando ela faz isso apenas para cumprir uma obrigação. Tem pessoas que perguntam assim: mas eu sou obrigado? Não, não é uma obrigação. A gente está falando aqui que isso faz parte do seu sentimento de adoração a Deus. Quem deve motivar, em primeiro lugar, é a presença de Deus no nosso coração, a gratidão que nós temos. Então, quando a pessoa ela diz assim: mas eu vou fazer porque eu sou obrigado? Será que eu sou obrigado? Todo mundo está fazendo, então se eu não fizer, será que eu vou ficar meio diferente ali? Provavelmente essa pessoa, ela não está tendo uma motivação de adoração quando ela faz isso. Provavelmente ela está fazendo por circunstâncias onde ela se sente talvez pressionada, socialmente constrangida, ela quer passar um status de que está participando, né? E não está fazendo isso por fé. Porque quando nós fazemos por fé, esses questionamentos, eles não vêm. A gente tem o prazer de fazer e entregar ao Senhor. Então o Salvador Moisés, ele diz assim: suponhamos que alguém tenha 10 hectares de lavoura para ser colhida, ser ceifada, e sendo dizimista, apenas determine que a safra de 1 hectare seja separada para a consagração ao Senhor. Ou então tenha 100.000 pés de café e separe 10.000 pés como o café para o dízimo. Ou venda 100 bezerros ou outros animais e alienatoriamente estipule que 10 serão para o dízimo do Senhor. Não é bem assim. Ouçamos Deus na sua palavra. Aí ele cita Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, né? Quando ele fala aqui que alguém tira os pés de café, né? Que alguém tira os bezerros, a pessoa leva ali a sua oferenda, ela determinou: olha, então eu tenho que tirar 10%, né? Eu tenho que tirar uma quantidade, vai dar ali, ela cumpriu uma obrigação financeira. Não é assim. Não é só você separar algo, mas é você separar o melhor. É você saber que naquele momento que você está entregando algo a Deus, existe um sentimento espiritual envolvido ali. Você está respeitando, você está lembrado das promessas de Deus, você está comprometido com a obra de Deus, você está fazendo aquilo por amor, você está lembrando de engrandecer a Deus. Então, fazendo assim, você vai estar honrando ao Senhor. Também em Números 18:29 diz assim: de todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta ao Senhor, do melhor delas, da parte que lhe é sagrada, né? Ofereceu o melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Em Hebreus 7:4 diz assim: Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos, ou seja, foi os melhores primícias. Então ele pensou o seu melhor para oferecer a Deus. Voltando ao nosso texto, nós podemos abrir a Bíblia agora em Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre o momento em que Deus ele atesta, né? Ele aprova a oferta de Abel, e diz assim: o que fez Deus aceitar a adoração de Abel e a sua oferta foi justamente porque a atitude de Abel foi um verdadeiro ato de fé sincera e de gratidão ao Senhor. Veja, Hebreus 11, 4 e 6. 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, a oferta de fé, um ato de fé, colocou Abel
nos textos da memória de Deus por todas as gerações para o seu povo. Versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, é um ato de fé onde retorna nessa ideia aqui aquilo que eu falei para vocês. Você lembra das promessas de Deus. Você faz aquilo e agradece: Senhor, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta. Vou agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor me deu. Abençoe, está sendo consagrado. Faça-me crescer e prosperar, né? Cumpra a sua palavra na minha vida. E aí, quando a gente fala de prosperar, as pessoas pensam que prosperar é só se você estiver comprando mansões, carros, né, luxuosos, se você estiver fazendo muita demonstração de riqueza. Não é isso. O prosperar da Bíblia, Deus não deixa faltar nada para o sustento da sua família, né? A sua luta diária. Se você, como um funcionário que ganha um salário mínimo, e você, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo agora, você consegue todos os meses pagar a sua conta de água, de luz, de aluguel, fazer a feira para alimentar a sua família, né? Mesmo que você faça isso com aqueles cuidados de comprar o que é mais barato, de economizar, né, de ter um controle, e você está dando de conta de tudo isso, fique sabendo que isso é prosperidade, isso é milagre, porque Deus está mantendo o sustento da sua vida, né? E o que Ele nos promete é isso, é que Ele não nos deixa faltar. Então, só para a gente terminar, o texto continua dizendo assim: quando a Bíblia diz em Hebreus que a oferta de Abel foi um ato de fé, se contrapõe ao comportamento e às atitudes do coração de Caim, que ofereceu sua oferta com motivações diferentes. Eu disse no estudo passado que Caim e Abel dividem a humanidade, né? O que eu quis dizer com isso? Que todas as pessoas, seja dentro da igreja ou até fora da igreja, elas vão estar divididas em um grupo que vai ter as atitudes de Abel e um grupo que vai ter as atitudes de Caim. Aqueles que vão oferecer a sua adoração, o seu culto, o seu dízimo, a sua oferta, né? Tudo aquilo que envolve a sua fé com gratidão, com espontaneidade, de forma devocional, de forma alegre, né? De forma assim voluntária a Deus, e vão ser aceitos. E aqueles outros que vão viver aquela vida engessada, porque eles vão estar fazendo por motivações diferentes daquelas que a palavra de Deus nos ensina. Então é importante a gente aprender sobre isso, porque a gente tem que se autoavaliar. Veja que Deus não apresentou a Caim uma situação onde ele estava fadado ao fracasso. Caim fracassou, mas Deus disse lá em Gênesis que Caim poderia mudar. Ele disse assim: olha, porque você procedeu mal, você não foi aceito. Mas você pode passar a proceder corretamente. E se você proceder corretamente, você não será aceito? Será aceito, porque o pecado que está no seu coração cumpre a você dominá-lo. Então, de repente, alguém que está recebendo essa mensagem, né? As pessoas que vão estar assistindo, vão estar recebendo essa mensagem aí, vão se avaliar e vão descobrir que as atitudes do seu coração na administração de dízimos e ofertas poderiam estar acontecendo de forma errada durante anos, durante tempos da sua vida. E aí o que você vai fazer diante dessa mensagem? Você vai ficar frustrado ou frustrada e achar que agora vai viver a vida toda assim? Não, você vai lembrar do que Deus disse a Caim. Olhe, você pode, a partir do momento que você aprende as verdades da Bíblia, você pode passar a agir pelas Escrituras. Comece a agradecer a Deus quando você tirar o seu dízimo, a sua oferta, faça uma oração. Agradeça a Deus pelo maior que Deus lhe deu, pela maior parte que Deus lhe abençoou. Veja como bênção de Deus. Veja a prosperidade de Deus chegando na sua vida a partir dali, como uma promessa do Senhor. E assim o Espírito Santo vai enchendo você das virtudes espirituais, de fazer com alegria, de fazer de forma voluntária e de estar satisfeito em servir ao Senhor. Para terminarmos, ele diz assim:
Isto significa dizer que a oferta de Caim não foi uma oferta de fé. Não expressava reverência a Deus para oferecer as primícias da sua renda ao Senhor. Caim não fez a sua oferta com o coração de um adorador. A oferta de Caim foi oferecida com o coração cheio de incredulidade para com Deus e de inveja, constrangimento e ira para com o seu irmão. Em Gênesis 4, 6 e 7, 4, 6 e 7, diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa regra é uma regra para todos nós. Se procedermos bem, é certo que seremos aceitos. Deus afirma: você vai ser aceito. Mas se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então a gente pode fazer um reajuste no nosso sentimento. A gente pode fazer uma revisão da nossa vida espiritual. E aqui eu gostaria de parar, deixar a segunda parte, desse estudo ainda, a gente vai trazendo com mais informações, para que você possa refletir melhor. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.